Como manter a constância nos estudos? Se você começa a sua semana de estudos super motivado na segunda-feira, mas na quarta você já não tá mais estudando nada, esse vídeo é pra você. Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, o meu nome é Najwa Araújo, fui aprovada em primeiro lugar em História na Universidade de Pernambuco com o Enem e tô aqui pra te ajudar com os teus estudos. Eu fiz inclusive todo um roteiro pra não esquecer de nada, tá? Muita gente acha que só passa no Enem aquelas pessoas que estudam 8 horas por dia, que não fazem mais nada além de estudar, ou aquelas pessoas que simplesmente amam estudar e não é assim que funciona. O que me fez continuar estudando por meses e conseguir a minha aprovação foi aprender a ser constante, porque é uma coisa que a gente consegue com o tempo. E a primeira coisa que mudou os meus estudos foi entender que motivação é uma coisa temporária. Tem dias que você acorda querendo estudar todos os assuntos do mundo e tem dias que você acorda não querendo nem abrir o caderno. Mas se você só estuda quando você está motivado, você nunca vai conseguir constância. E aqui eu não falo de perfeição, gente, eu falo de constância, de estudar todos os dias, nem que seja por 40 minutos. Tinham dias na minha rotina que eu conseguia estudar ali 3 horas fácil. Aí no dia seguinte, às vezes eu só conseguia 1 hora, às vezes meia hora, 40 minutos. Ser constante não quer dizer que você segue todo dia igualmente numa linha reta de perfeição. Quer dizer que todos os dias você se esforça para fazer nem que seja um pouquinho. E essa linha é assim mesmo, ela é torta e tudo bem. A gente alcança a aprovação estudando mesmo quando a gente não tá com vontade. E como eu já disse, eu não tô aqui falando de perfeição, de estudar 8, 10 horas por dia. Tô falando para colocar ali uma meta realista do que você tem que fazer. Um exemplo, resolver uma ficha de 20 questões e cumprir aquilo. E novamente retomando aqui, eu não estou falando de uma produtividade tóxica. A gente tá falando de metas que podem ser feitas, que podem ser alcançadas. O que puxa para o segundo ponto do vídeo. Tenha pequenas metas. Se você começa a sua semana de estudos já determinando que você tem que estudar todos os dias por 6 horas seguidas, isso não vai dar certo por muito tempo. E esse é um erro super comum, você criar uma lista de metas de estudo super irreal. Passar o dia todo com 100% do tempo livre e com 100% do foco nos estudos não é a realidade da maioria das pessoas. Vamos imaginar aqui uma lista fictícia de coisas para fazer numa semana de estudo. Posso inclusive listar algumas metas que são super fazíveis para vocês, como ver videoaulas de 2 matérias num dia, resolver uma ficha de 20 questões, fazer um simulado no final de semana, escrever uma redação por semana, revisar os assuntos da semana passada. Tá vendo que não é nada de outro mundo? Você só tem que saber organizar. Terceira coisa, crie um horário fixo. Nem todo mundo tem uma rotina que dá para encaixar sempre o mesmo horário todos os dias para estudar, mas se você tiver essa possibilidade, faça. Porque ajuda o seu cérebro a compreender que a partir de determinado horário é o seu horário de foco. Mas aqui você não pode ficar barganhando. Não, vou esperar mais só 10 minutinhos. Daqui a 15 minutos eu começo. Não, hoje eu começo meia horinha mais tarde. Comecem sempre no mesmo horário, nem que seja para estudar só por 30 minutos. Vamos pensar que é tipo escovar os dentes. Você não acorda todo dia motivado pensando, nossa, vou escovar meus dentes. Não, você acorda e você já vai escovar os dentes porque virou um hábito. E é isso que você tem que fazer com seus estudos também. Quanto mais automático vai ficando esse início, menos você se esforça mentalmente para sair da sua cama e ir estudar. A quarta coisa, eu acho que a maioria das pessoas nunca pensou, mas que é muito importante. Você não precisa parar de estudar só quando você chega à exaustão. Muita gente acha que estudar até ficar super cansado é produtividade, mas na verdade isso só aumenta a chance de você não conseguir nem pegar no caderno no dia seguinte. Você tá começando a ficar cansado, que as palavras não estão mais fazendo sentido, porque eu sei que isso acontece, que você não tá mais conseguindo interpretar o que você tá lendo, dá uma pausa. É a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde mental. Você pode até dar uma pausa de 20 minutinhos e voltar a estudar, mas se você vê que realmente não dá, para. Como eu falei, a constância, você estar ali todos os dias estudando, vale muito mais do que ser muito intenso no estudo em um dia e no outro dia não conseguir focar nem por 10 minutos. Quinta coisa, não tenta compensar uma semana de estudo perdido em um dia. E isso tem muito a ver com a dica passada. Você perdeu um dia do estudo, você perdeu um final de semana? Tudo bem, mas o pior erro que você pode cometer é tentar estudar por 10 horas no dia seguinte para compensar tudo que você perdeu no outro dia. Faz muito mais sentido você ir distribuindo as tarefas que você perdeu durante vários dias da semana sem se esgotar. Se você tinha 3 assuntos para ver no final de semana, mas você viajou, ao invés de pegar todos esses 3 assuntos e ver eles na segunda-feira, separa eles em 3 dias. Um na segunda, um na terça e um na quarta.
ou um na segunda, um na quarta e um na sexta, da forma como ficar melhor para você. Mas como eu falei, sem exageros. A sexta coisa, ela é muito subestimada, mas ela ajuda muito, que é acompanhar a sua evolução. Quando você para de fato acompanhar o que você está fazendo e quando você percebe que você está evoluindo, você tem muito mais vontade de continuar. Inclusive, no cronograma de Elite, que foi o cronograma que eu usei ano passado e que eu disponibilizo para vocês, tem lá o raio-x semanal. Toda semana você avalia como foi a sua semana de estudo. Então, quando você pega essas duas avaliações da sua semana de estudo e você percebe que, por exemplo, a da semana passada, ela foi bem melhor do que a sua semana de estudo de 2 meses atrás, você vai ver que você está evoluindo. E isso é uma coisa que traz um sentimento de satisfação e de alegria tão grande que dá vontade de a gente continuar estudando. Marca os assuntos concluídos, anota quantas questões você acertou no simulado, anota suas notas da redação e quantas redações você já conseguiu escrever. Toda vez que você fizer isso, você vai ver como você fica super grato de ter feito o que você se prometeu fazer. Porque quando você enxerga o seu progresso, é muito mais difícil você abandonar tudo. Então, se eu posso deixar uma dica para vocês é que, gente, constância não é estudar 8 horas todos os dias. É se comprometer a estar ali todos os dias, mesmo que você só consiga estudar por meia hora. Mesmo cansado, mesmo sem motivação, mesmo com preguiça, mesmo quando parece que você não está evoluindo, porque é isso que faz diferença na sua preparação. Inclusive, se você sente dificuldade de manter essa organização, eu tenho o cronograma de Elite, ele já te dá todos os assuntos que você tem que estudar todos os dias até o Enem. Justamente para você não perder muito tempo pensando por onde começar e como continuar também. Para você ter essa facilidade de manter essa constância. O cronograma está atualmente na versão de 19 semanas, que é para quem vai começar a usar agora em julho, e eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui, se inscreve no meu canal e me segue lá nas redes vizinhas, que lá eu sempre estou muito ativa. E a gente se vê no próximo vídeo.